Olá, gente, tudo bem? É um prazer poder estar de volta aqui no canal para aprendermos mais um pouco juntas, tá bom? Nosso vídeo passado eu dei algumas dicas de como identificar o invejoso. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo para depois você estar dando uma olhadinha, tá? Hoje eu vou estar falando sobre inveja na família, tá? É um tema assim um pouco assustador, mas isso existe, tá? Isso não é algo que passou a existir agora no século XXI, tá? Desde o comecinho lá do mundo, isso já existia, tanto é que o primeiro assassinato que a gente vê narrado na Bíblia foi entre dois irmãos, né? Onde Caim matou Abel por causa da inveja. E aí, já gostou desse tema? Clique aí em gostei, compartilha com seus amigos. Não vou nem acreditar que você ainda não é inscrito no canal, tá? Não perca tempo, se inscreva no canal para que você possa ficar por dentro de todas as novidades que a gente coloca aqui. Então, gente, por que às vezes a família é algo que sofre bastante com inveja? Porque normalmente a inveja ela é gerada nos relacionamentos mais próximos, entendeu? Como que eu vou invejar alguém que está super longe de mim, né? Então normalmente é gerado nas pessoas mais próximas, porque você sabe da vida delas, sabe da condição delas, né? Coisa e tal. Apesar disso não ser, tá bom, gente? Vou deixar bem claro aqui, isso não é um plano de Deus para uma família, tá bom? Isso não faz parte dos propósitos de Deus. Nos outros vídeos já deixei bem claro, né, que a inveja é algo que pode te levar para o inferno, ou seja, pode te fazer perder a salvação. Então, muito cuidado com isso, beleza? Vamos lá, então. Primeiro tópico nosso, inveja entre casal. Gente, por mais que você não acredite, isso existe, tá? E às vezes, o que isso acontece? Às vezes um dos cônjuges talvez não tenha uma vida assim profissional bem resolvido, emocional bem resolvida, e talvez tenha alguma frustração no passado que não conseguiu se resolver, nem a pessoa vai guardando, vai acumulando tudo isso, e às vezes costuma se invejar de ver a pessoa ser feliz, de ver a pessoa talvez ter vários amigos, ou às vezes acontece também quando um dos cônjuges ganha mais do que o outro, né? E por aí vai. E começa assim, a pessoa não conseguir se sentir feliz por ver talvez a esposa ganhar mais ou por ver o marido ganhar mais. E ali começa então, inicia-se então uma inveja. Isso é algo muito perigoso, precisa ser tratado, tá? E eu acho que vale muito a pena você pensar o seguinte: depois que a gente casa, somos uma só carne. Então, se o seu marido está evoluindo no serviço, está ganhando bem, está crescendo profissionalmente, é como se você, mulher, estivesse ganhando bem, estivesse crescendo financeiramente, profissionalmente, tá? A vitória de um é a vitória do outro, tá bom? Vamos lá, segundo tópico. Existe também a inveja entre pais e filhos. Isso é uma situação bem chata, tá? Mas existe. E normalmente isso acontece por quê? Por exemplo, vamos colocar assim que o pai ele lutou a vida toda para conquistar uma casa própria. E não foi possível, tá? Ele lutou, economizou, deu o máximo dele e não conseguiu. Aí o filho, nos seus 20 e poucos, 30 anos aí, vamos colocar assim, estudou, se formou numa faculdade, tá ganhando bem e se casou e já tem uma casa própria, o sonho dele, vamos supor assim. E aí, ao invés do pai se alegrar com aquela conquista do filho, ele começa a se entristecer, porque ele olha e pensa: eu lutei a vida toda, né? Foi eu que ensinei esse menino a trabalhar, como que ele conseguiu a casa primeiro do que eu? E aí, como que o filho consegue perceber que o pai está sentindo uma certa inveja? Onde ele começa assim, só colocar defeito. Coloca um caminhão de defeito, se vai ajudar, atrapalha, começa colocando impedimentos naquilo. Outra, às vezes você coloca alguma coisa e você vai lá mostrar: olha, pai, finalizei tal parte da casa. Para ele aquilo não faz sentido.
né? Não consegue elogiar aquilo, mas ao invés de elogiar, coloca muitos defeitos. Então, assim, aqui você pode começar, talvez, identificar o início de uma inveja. E às vezes também, por exemplo, você está lá fazendo alguma coisa, você vai e pede ajuda, né? Você sabe que ele pode fazer algo melhor, mas não faz, ou vai lá e atrapalha aquilo. E é uma situação bem chata, mas isso existe muito, tá? Eu já vi casos onde filhos não podiam sequer comprar uma peça de roupa, porque o pai tinha tanta inveja daquilo que acabava brigando, discutindo e era algo horrível. Então, às vezes, tinha que comprar e chegar em casa e falar que a peça de roupa era ganhada, tá? Porque o pai não aguentava ver o bem-estar do filho, tá? Então, assim, você, filho, caso identificar isso nos seus pais, orem por ele, tá? A pessoa necessita muito de oração, tá? E é complicado, peça muita sabedoria a Deus para lidar com isso. Terceiro tópico, mãe e filha. Gente, por mais que talvez vocês não acreditem, isso existe. E normalmente isso é gerado por causa de coisas passadas que não foram resolvidas na vida da mãe, vamos supor assim. Por exemplo, vamos colocar que a mãe tinha pais muito severos, que gostava de estar por dentro de tudo e que não deixava sair, que não deixava ter amizades, né? E o negócio era só comer e mal podia comprar uma roupa para vestir, não podia sair, não podia passear, nada dessas coisas. Vamos colocar que o pai não deixava a filha se divertir em nada, né? Aí, essa filha que era assim, se casou, né, dentro desse contexto complicado, mas teve filhas, vamos supor assim, né? E hoje, as filhas dela saem, cada uma talvez tenha seu smartphone, vamos supor assim, né? E na época dela era aquele telefone familiar para todo mundo, né? Aquele negócio fixo e gigante. E aí hoje a filha sai, tem vários amigos, tem redes sociais e compra suas roupas, talvez já tenha aí seu emprego, né? Totalmente diferente. Aí ao invés da mãe olhar para isso e se sentir feliz, ela começa a se sentir triste. Por quê? Porque ela não tinha o que a filha tem hoje, né? E aonde isso é muito complicado, que começa sendo gerado novamente o quê? A inveja. E aonde muitas das vezes pelo fato da mãe não conseguir se sentir feliz com isso, ela começa a tentar atrapalhar, né? Começa talvez a tentar atrapalhar as amizades, falar mal da própria filha para os amigos, né? Ou às vezes pega ver as roupas da filha, começa a sentir inveja, aí começa a andar igual a filha. Porque, gente, de acordo com a idade da gente, é o tipo de roupa que a gente veste, né? Tem coisa que é para adolescente, tem coisa que é para bebê, tem coisa que é para mulher casada, né? Mas aí é onde às vezes você vê uma senhora, às vezes, querendo se vestir como um adolescente. Por quê? Ela quer imitar a filha, né? Em todo instante, né? Ela quer ser igual à filha, ela quer ter aquilo que ela não teve agora, então ela não aceita, né? E é onde começa a existir muita coisa. Pode acontecer também, gente, em questão de relacionamento. Vamos colocar assim, a mãe casou, não foi bem no seu relacionamento, se separou, aí agora vê a filha casada, se dando bem no relacionamento, igual dois anjinhos, um cuida do outro, um abre mão de uma coisa para o outro ser feliz. A mãe vê aquilo e não consegue se sentir feliz. É onde muitas das vezes ela vai tentar atrapalhar o relacionamento da filha. Eu sei que talvez vocês pensem que isso não existe, mas isso é algo que existe, tá, gente? E ela começa falando mal, né, do marido da filha para ela e do genro, no caso, né? Começa falando mal, começa criticando, colocando picuinhas na mente da filha, né? Eu não acho que é necessário você fazer isso. Se eu fosse você, eu parava de fazer isso. Esse homem não merece tudo isso. Mas por quê? Porque ela não se sente bem de ver a filha no relacionamento. Por quê? Porque o dela deu errado, tá?
Então, gente, tudo são coisas que tem que se analisar muito. Aonde muitas das vezes tem caso também, onde talvez na infância a pessoa apanhou muito, aí agora apanhou muito, bateu muito nos filhos, aí agora vê a filha criando assim, o netinho, né, de forma totalmente diferente, conversando, aconselhando mais, sem espancar o menino, aí a mãe vê aquilo e sente inveja daquilo. Nossa, eu apanhei tanto, e como que esse menino é tão educado, sem apanhar, sem ser espancado, é onde ela começa às vezes a querer dar palpite na criação do filho. Ah, mas se eu fosse você, eu já teria batido nesse menino por causa disso. Se eu fosse você, eu não iria conversar não, eu iria espancar ele. Então assim, gente, são muitas coisas. E você como família tem que estar atento a tudo, tá? Prestar bastante atenção. Outra coisa, gente. Quarto tópico nosso, né? Inveja entre irmãos. Gente, isso é algo muito complicado, tá? Eu não sou mãe ainda, mas eu acredito assim que é uma missão muito difícil para os pais. Os pais têm que estar muito atentos aqui. Por quê? Porque às vezes a inveja entre irmãos é algo que é gerado desde a da infância, né? E às vezes começa com uma simples disputa. Por exemplo, um menininho aí de 3 anos tem a casa só para eles, os brinquedos só para ele, a atenção dos pais só para ele, né? Aí ele descobre que a mãe tá grávida. E aí, né, vai chegar um outro bebezinho. Mas o que vai acontecer? Tudo vai ser dividido, ou seja, a casa não vai ser totalmente dele mais, vai ser dividida, a atenção dos pais vai ser dividida, os brinquedos vai ser dividido, talvez a mesada vai ser dividida e por aí vai. E aí, já começa um ciúmezinho, né? Antes era só eu, a atenção era só para mim e agora o negócio já mudou. E aí onde começa uma certa disputa, talvez o mais velho vai tentar chamar um pouquinho mais atenção para ele, né? E aonde os pais têm que ter muita sabedoria em poder demonstrar que os dois são importantes, os dois são sábios, que amam os dois, né? Eu tô falando isso, gente, porque às vezes a gente acha, é uma missão muito fácil. Não é tão fácil, sabe por quê? Porque a gente vai ver exemplos na Bíblia de grandes homens e mulheres de Deus que não souberam lidar com isso, né? Por exemplo, em Gênesis 25, versículo 28, a gente vai ver ali, se você quiser, você pode estar lendo o capítulo todo, né, para você entender a história, mas no versículo 25 fala assim que de um casal, né, de Isaac e Rebeca, né? E a Bíblia fala que Isaac amava mais Esaú, porque a caça de Esaú era melhor, ou seja, Esaú caçava melhor, né? E Rebeca amava mais a Jacó. Ou seja, um demonstrava que amava mais um filho do que o outro. E isso, gente, causou algo misericórdia, um problemão, tá bom? Tanto é que vocês vão ver Rebeca incentivando o filho mais novo a roubar a bênção do filho mais velho, né? E isso gerou um transtorno muito grande, onde Jacó ele foi preciso correr, se esconder, e foi algo muito triste, tá bom? Houve uma divisão gigantesca ali na família, onde quase que houve ali uma morte, tá? A gente vê também no caso de José, né? O pai de José demonstrava que amava mais ele do que os outros irmãos. E isso fez que os irmãos de José sentissem tanta inveja, tanto ódio dele, a ponto de procurar matar ele, né? Como não foi possível, porque Deus tinha um plano na vida de José, eles venderam o irmão, né? E José foi parar no Egito, aquele transtorno todo. Então, assim, são coisas muito complicadas. Então, você como pai, tenha muita cautela em relação a isso. Eu sei, gente, que por mais que os filhos foram gerados na mesma barriga, né, há uma diferença muito grande, né? Eu vejo isso entre os meus irmãos, quando talvez é dia dos pais ou dia das mães, né? A mensagem da gente, assim, é totalmente diferente, né? É muito engraçado, às vezes eu chamo meu pai de papai, coisa e tal, e minha irmã já fala, meu velho, feliz dia dos pais. Mas é o jeito dela amar ele, né? Então, assim,
como pai, vocês têm que receber isso de forma carinhosa, né? São só jeitos de falar diferente, de se expressar diferente. Então, assim, tenham muito cuidado. Então, assim, essa questão, né, igual eu falei, né, de inveja entre irmãos, é coisa que os pais têm que ficar atentos desde o começo, né? Se vai elogiar um, elogia o outro também. Se deu para um, dá para o outro também. Se não tem condição de dar para os dois, não dá para nenhum, entendeu? Se vai falar que o importante, fala que o outro também é. Então, assim, tenham muito cuidado com isso, tá? E como irmão, gente, às vezes é uma coisa bastante complicada. Como que você, irmão, pode perceber isso? Às vezes acontece, por exemplo, assim, você conquista algo e o seu irmão ainda não conquistou aquilo. Vamos dar um exemplo aqui, uma moto, por exemplo, né? Você conquistou uma moto antes do seu irmão e você sabe que o sonho do seu irmão também é conquistar uma moto. Aí talvez ele vai começar a te pedir aquela moto emprestada. E todas as vezes que você empresta, chega com alguma peça quebrada e ele não justifica, ele não conserta, né? E no próximo final de semana ele vai tornar a pedir de novo, porque como irmão ele acha que você é obrigado a emprestar, tá? Você pode ter certeza que vai estar havendo sim alguma inveja aí, tá? E eu te digo, tenha muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Acontece também às vezes em relacionamento, tá? Gente, eu já vi caso de irmão chegar para outra irmã e falar: se eu fosse você, eu largava essa mulher, eu separava dessa mulher. São coisas horríveis, tá, gente? Assim, por quê? Porque às vezes a pessoa não está indo bem no relacionamento dela, né? E por ver o irmão indo bem no relacionamento dele, ele sente inveja e faz de tudo para atrapalhar aquele relacionamento. Então tenha muito cuidado, tá? Não é porque a família que vai sempre querer o bem para você, tá? Ah, meu irmão mandou separar da minha mulher. Ué, mas por quê? Separar da minha esposa? Né? Então, cuidado, né? Porque é seu irmão que é Deus falando com você, tá? Então, tenha muito cuidado. Quinto tópico, nossa, vamos lá? Sogro e genro. Vamos lá então. Gente, a Bíblia também fala sobre isso, tá? A gente vai ver um exemplo disso na Bíblia sobre Saul e Davi, tá? Saul era sogro de Davi. E a Bíblia fala assim que Saul passou a invejar tanto Davi a ponto de querer a morte de Davi, tá? E Davi sofreu muito. Lembrando, gente, que Davi foi um dos melhores genros do mundo, vamos dizer assim. Salvou a vida do sogro dele, salvou a vida do reinado do sogro dele, tá? E porque só para vocês lembrar aqui, foi Davi quem matou o gigante Golias, né? E Israel inteiro estava sofrendo por causa daquele gigante e ele foi lá e deu uma solução para aquilo, tá? Por que isso acontece? Às vezes isso acontece o seguinte, gente. Talvez o sogro percebe que o genro tem mais capacidade do que ele, vai chegar num lugar mais rápido do que ele, vai conquistar coisas mais rápido do que ele, né? Aí ele passa a invejar. Existe também, gente, entre sogra e nora, que é a última coisa que eu quero estar falando aqui. É muito complicado, por quê? Porque, às vezes, o filho dá para a nora algo que, às vezes, a sogra não tem, né? E, às vezes, a sogra começa a invejar, começa até um pouco a sentir ciúmes daquele casamento, né? Onde que, às vezes, o filho de volta e faz de tudo também para tentar separar o casal, né? Então, assim, são várias coisas, a gente poderia falar aqui muitas outras coisas, mas eu vou estar encerrando para o vídeo não ficar muito longo, tá? No próximo vídeo eu vou estar dando dicas de como lidar com todas essas situações, né? Porque até então eu só coloquei para vocês os problemas que existem, mas no próximo eu vou estar dando dica de como vocês lidar com tudo isso, tá bom? Gente, beijo, tchau, tchau, até a próxima, fiquem todos com Deus, tá bom?